Bom dia, meus amados, felizes aqueles que começam o dia com a palavra de Deus, aprendendo algo, trazendo para as suas vidas. Isso é muito bom para a sabedoria, para a proteção, porque nós vivemos num ambiente muito difícil, muito maligno, e a gente tem que receber, se revestir da couraça de Deus para que a gente tenha vitória. Hoje nós vamos continuar Mateus 26 e o título é Jesus quase sozinho. Jesus estava sempre entre multidões, pessoas que o acompanhavam de todos os lugares. Não sei se você já se sentiu assim. Estar numa cidade como São Paulo, que parece um formigueiro, aquele centrão de São Paulo, mas de repente você se sente completamente só. Parece que ninguém está ali, as pessoas vão batendo em você, vão correndo, cuidando de suas vidas, de seus afazeres, e você vai ficando ali e observando aquele formigueiro que vai para baixo e para cima, mas você se sentindo só. Você já sentiu assim? Eu já senti assim lá no centro de São Paulo. Veja aqui a situação de Jesus aqui. Nós estamos falando do Filho de Deus, a pessoa que deveria ser de maior importância para todos, a pessoa que deveria ser tratada com maior amor e carinho. Mas não, a história nos mostra que Jesus estava só no momento em que ele mais precisava. Primeiro nós vamos à palavra de Deus e depois nós vamos conferir tudo isso. Leitura de Mateus 26, de 6 a 13. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão comigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Começa falando aí que Jesus estava em Betânia, que é uma cidade bem próxima de Jerusalém. E ele estava na casa de Simão, o leproso. Quem é Simão? Ninguém sabe. Existem muitas especulações. Muitos acham que Simão é o pai de Lázaro, Maria e Marta. Outros pensam que porque Lázaro teve hanseníase, era um leproso, vamos assim dizer, e se trata do próprio Lázaro. E Simão era um nome muito comum. Talvez eles não queriam declarar o nome de Lázaro. Mas tudo isso é especulação, porque quando a Bíblia não diz, nós temos que aceitar apenas aquilo que a Bíblia está dizendo. Mas existe uma vaga possibilidade. E eu particularmente penso na possibilidade de ser o pai
de Maria, Marta e Lázaro. Mas veja que, apesar da Bíblia estar nomeando o leproso ali, não é sem intenção. É para mostrar quem são aqueles que estavam do lado de Jesus numa hora crucial. Veja que Simão, o leproso, ele não era mais leproso para Jesus estar na casa dele, porque provavelmente Jesus o havia curado e com certeza ele estava curado. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas leprosas naquela época não podiam ficar na cidade. E aí está dizendo que Jesus estava em Betânia. Então significa que ele não era mais leproso. Vamos conferir a seguir. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. João 11, versículo 18. O sacerdote examinará a região afetada da pele. Se houver ali pelos que ficaram brancos e parecer que o problema é mais profundo que a pele, é lepra. E o sacerdote que examinar a pessoa a declarará cerimonialmente impura. Levítico 13, versículo 3. Para o nosso conhecimento, o frasco de alabastro era um frasco feito de mármore, vindo do Egito, e era muito caro. O valor desse perfume, o apóstolo Marcos diz ser de mais de 300 denários, quase o salário de um ano de uma pessoa comum. Os discípulos estavam indignados porque Maria estava usando aquele perfume para passar no corpo de Jesus. É isso que está dizendo aí na Bíblia. Mas será que são todos os discípulos? Não, nós vamos ver a seguir que se trata de Judas Iscariotes, quem estava reclamando ali. Mas aqui Mateus, não querendo apontar o dedo ao seu irmão que estava em dificuldades, ele usou o nome discípulos. Muitas vezes a gente fala em geral. Como eu falo nós, não significa que o tempo todo eu estou cometendo aquele pecado, mas é uma maneira de inclusão. Como os discípulos ali, eles estavam tendo compaixão de Judas Iscariotes, porque Judas é como nós e como eles, os apóstolos, que a qualquer momento nós podemos ceder às tentações do diabo, podemos mudar de ideia sobre Deus, e então nós temos que ter compaixão uns dos outros. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse, João 12, versículo 4, este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. João 12, versículo 5. Aí vem também a situação da mulher perante a igreja da época. Nós vamos ver no final disso que Jesus pediu que isso ficasse registrado no Evangelho, porque Jesus queria mostrar que tanto a mulher como o homem têm fundamental importância na palavra de Deus e que elas têm a capacidade de fazer algo tão maravilhoso que muitos não foram capazes de fazer. Vamos observar no dia de hoje. Se você vê um mendigo na rua e você tem como ajudar esse mendigo, vai lá, compra um carro zero e dá para esse mendigo. Ele nem sabe dirigir. Aí as pessoas vão falar, mas como? Essa pessoa dar um carro zero para esse mendigo? Com que intenção? Por que é que ela fez isso? Ah, não, tem alguma coisa por trás disso. Vejam aí que bem poucos olham o outro lado. Primeiro, que a pessoa tinha para dar, tinha algo. Segundo, que ela sentiu no seu coração de ajudar da melhor maneira
possível. Terceiro, a pessoa já vê a maldade no coração do outro, as segundas intenções, o porquê é que ela está fazendo aquilo. Mas raramente a pessoa vê a bondade, o amor, o carinho, a dedicação. Isso tudo nós estamos perdendo, o vínculo do amor uns com os outros. A presença do ósculo santo em nossa vida. O ósculo é um beijo cristão, mas eu uso como aquela amizade santificada, com respeito, amor, carinho e devoção, sem segundas intenções, mas baseado no amor de Deus. Agora, um outro motivo que Judas Iscariotes pode ter dito isso, pode ser por próprio ciúme. Não é verdade que muitos sentem ciúmes quando vê o outro recebendo algo muito importante e que ele não recebeu? Sim, isso é a verdade. Mas por quê? Os porquês da vida. E Judas Iscariotes estava ali próximo do momento em que ele ia vender Jesus Cristo por algumas moedas. E veja que ela, sendo uma mulher, fazendo todo aquele ato de amor, de carinho para ele, mexeu com Judas Iscariotes porque ele, como um apóstolo, ele não teve essa capacidade. Ele não teve nem a capacidade de apoiar Jesus Cristo no momento em que ele mais precisava. Agora, quando eu digo que Jesus estava quase sozinho, é porque nós vamos ver que a família de Jesus estava na redondeza, mas a família de Jesus não participava das pregações, não participava das curas, não seguia Jesus, pelo menos não está registrado na Bíblia. O que está registrado na Bíblia é que eles começaram a mudar a sua atitude depois da morte de Jesus. E os apóstolos, quem é que estava lá no dia em que Jesus foi crucificado? Estavam os 12 apóstolos lá? Nós sabemos que não. Estava 1 ou 2, não é? João, nós temos certeza que estava lá com Maria, mãe de Jesus, e outras pessoas conhecidas, mas os apóstolos não estavam em peso lá. E a multidão? A Bíblia fala dos centuriões, fala dos soldados, fala dos inimigos de Jesus ali e fala de uma multidão calada. Aquelas pessoas que se amavam Jesus de todo o coração, como dizem hoje em dia, não se pronunciou. Todo mundo no silêncio, fazendo de surdo e mudo. Então, essa lição de hoje vem de encontro à solidão de Jesus, à solidão daqueles que pregam a palavra de Deus, porque contradiz, porque tenta corrigir os erros de muitos, tenta trazer muitos da perdição para uma vida melhor. Quem era o maior inimigo de Jesus por trás de toda essa multidão, por trás desses sacerdotes do Sinédrio? Quem era? O próprio Satanás. Porque a influência satânica era tão grande que não deixava as pessoas ver Jesus como ele era. Essa Maria que está falando aí nesta lição de hoje, não é Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, era parente de Isabel, que era a mãe de João Batista. Já esta Maria, ela é irmã de Marta e irmã de Lázaro. Então, Maria, Marta e Lázaro. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. E essa festa é provavelmente também para comemorar essa ressuscitação. E esse ato de unção, vocês se lembram, acho que 2 vídeos atrás, eu expliquei que naquele tempo usava-se o óleo para ungir o altar, as pessoas, os lugares.
Então, essa unção era parte da purificação, da limpeza espiritual. E os perfumes daquela época não eram como hoje em dia, feitos em álcool. Eles eram feitos em óleo. Então, Maria pegou o perfume mais caro, aquele perfume que valia 1 ano de trabalho para um trabalhador comum, para fazer a unção de Jesus Cristo, para prepará-lo para a morte, apesar de nós não termos certeza de que ela estava consciente dessa preparação. Mas com certeza foi um ato de adoração a Jesus de muito valor. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. João 12, versículo 2. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. João 12, versículo 3. E daí Jesus vai falar que em qualquer lugar do mundo onde o evangelho foi anunciado, o que Maria fez será relatado, quer dizer, será incluído dentro do evangelho. Por quê? Que é para mostrar o papel da mulher dentro da sua igreja. Por isso que essa história está no Novo Testamento. Porque, ao contrário daquilo que diziam naquele tempo, e hoje em dia também ainda tem certas crenças de que a mulher é para estar sempre num lugar de submissão. Existem partes da Bíblia que são misinterpretadas porque a pessoa lê aquele versículo, não lê a Bíblia num todo. A Bíblia tem que ser estudada num todo para a gente ver o contexto, a grandiosidade do amor de Deus sem acepção de pessoas. Isso é muito importante. Todos os filhos de Deus têm o mesmo valor para Ele, não importa se é homem ou mulher. Toda essa unção, esse uso do óleo, está mostrando ali um outro lado de Jesus que as pessoas não estavam vendo. Mas Maria teve a capacidade de ver. E vocês sabem qual é? É a sua divindade. Ele é um ser divino. Ele é Pai. Ele é o maior. Acima dele não tem ninguém. Então, o que Jesus está nos falando é que isso também é necessário, que a gente o adore como ele é, lhe dando o respeito, o devido respeito, como todo-poderoso o Pai, colocando-o acima de tudo. Então, não é nada pelo perfume ou pela atitude em si de Maria, mas é pelo reconhecimento dela. Ela o reconheceu como um ser divino. Tão divino que ela usou os seus próprios cabelos para enxugar os seus pés. Veja que coisa maravilhosa. Vamos pensar na lição de hoje, tem muito mais, mas o tempo não dá. Que Jesus nos abençoe, que Jesus acrescente muita sabedoria em sua vida e que você e sua família estejam bem na paz do Senhor. Amém.